5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Versículo 18. Porque eis que te ponho hoje e por coluna de, mais forte, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Em outras versões, para te libertar. Pode sentar, adorando, pode aplaudir a Jesus. Amados, de todos os profetas, Jeremias é o que tem um chamado mais detalhado. Você mesmo foi chamado por Deus. Alguns entendem o chamado, outros demoram para entender. Tem gente que morre sem entender. Mas Deus chama a todos aqueles que Ele permitiu a existência. Então você tem um chamado. Eu digo que dos profetas, Jeremias é o que tem um chamado detalhado, porque vamos ver comigo. Quando Deus vai chamar Abraão, a chamada de Abraão dura menos de 5 segundos. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Esse é o chamado do grande pai da fé. Muito rápido, muito rápido. Agora Jeremias tem um capítulo inteiro detalhando o chamado dele. Como nós gostaríamos que fosse assim, que o nosso chamado fosse todo detalhado, para a gente não errar e já saber o que fazer. Pois é, Jeremias, o fato de você ter um chamado detalhado, fica difícil você ter para onde correr, porque já está dito ali o que vai acontecer, já está dito ali o que Deus espera de você. Então vamos comigo. Deus, ele vai chamar Jeremias, e Deus, ele diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então Jeremias já existia antes de estar no ventre, porque ele era conhecido por Deus. Antes que o Senhor formasse, ou seja, materializasse Jeremias no ventre, Deus já conhecia Jeremias. Eu quero dizer uma coisa: você já é conhecido por Deus na eternidade, antes de nascer. Você já é conhecido por Deus. Glória a Deus. Somos conhecidos por Deus, primeiro porque fomos criados na eternidade, mas materializado na terra. Então Deus, ele disse: Jeremias, antes que eu te formasse, ou seja, antes que eu te materializasse, eu te criei na eternidade, você já existia. E antes que saísse da madre, ou seja, antes que eu ajudasse a parteira no trabalho de parto, eu te consagrei. O que é consagrar? Geralmente acontece no final do ano, virada de ano ou uma data especial. É quando os pastores vão separar um obreiro, um cooperador, alguém dizendo: você vai ser consagrado, você vai ser separado. Então consagração é separar alguém para um serviço específico. Deus está dizendo a Jeremias: antes que eu ajudasse a parteira no trabalho de parto, eu te consagrei, ou seja, já te separei para um serviço específico. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você ainda não saiba, talvez ainda está aprendendo o que é, mas Deus já te separou para um serviço. Deus já te consagrou, Deus já te ungiu, Deus já te separou. Você sabendo ou não o que é, mas Deus já sabe. Ele vai te revelando aos poucos, ou ele revela rápido, mas você no ventre, já é separado, já é consagrado para um trabalho específico para o Senhor.
Só que o de Jeremias, eu falei, está especificado. Me separou para quê? As nações te dei por profeta. Jeremias poderia se dizer feliz ao voltar para casa e dizer para os seus pais: papai, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo. Olha, meu filho, muito me surpreenda você tão novo, Deus já falar com você. O que Deus te disse? Que Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. E os pais: não. Que Ele ajudou a parteira no trabalho de parto, porque Ele disse que Ele me tirou da madre. Nossa, esse meu filho deve que vai ser alguma coisa muito maravilhosa. E Ele te separou para quê? Papai, para ser profeta. Essa expressão aí que você teve aí, que estava na cara do pai de Jeremias. Separou para quê? Para ser profeta. Inocente, tadinho de Jeremias. Primeiro que a função de profeta não era uma... Hoje a gente pensa, nossa, que legal ser profeta. É porque o profeta, ele é uma pessoa de uma função especificamente detalhada na terra. O profeta, ele era chamado para fazer uma denúncia. Então olha como ficou na cabeça do pai e da mãe de Jeremias. Deus te chamou para você denunciar o quê? Deus te chamou para você denunciar quem? Seu pai, sua mãe? Você vai denunciar o quem? O rei? A nação? O chamado de profeta não era desejado pela família. Pela família era desejado, sendo ele filho de sacerdote, já não foi recebido muito bem, porque o seu pai o prepararia para ser sacerdote. Todo mundo sabia que o chamado ao ministério profético não era desejado, porque o fim do profeta era morto, apedrejado, vida solitária, sem amigos, e não era bem visto pelo povo. Quase um político. Eu quero que você entenda esta passagem e imagine ela acontecendo. Jeremias inocente, pensei que vocês iam ficar felizes porque Deus me chamou para algo importante na terra. Mas não tinha como um pai ficar feliz, porque imagine o pai e a mãe de Elias. A Bíblia nem cita. Deve ter sido botado para fora de casa. Imagine o pai e a mãe de Eliseu. A Bíblia nem para falar. É outro que deve ter sido chutado. Só para você ver que esses homens viviam uma vida que Deus chamou eles para fazer uma denúncia. Então essa parte você já entendeu. Jeremias praticamente está chegando dentro de casa e dizendo: Deus me chamou para fazer uma grande denúncia em Israel. O pai e a mãe não gostou, porque sabia como que o povo ia ver a sua família. Tem um denunciador dentro da tua casa, tem um X9, tem alguém que está dizendo que está sendo usado por Deus para falar os pecados da nação. Pensa, esse menino não era chamado para tomar um café na casa dos outros. Então, Jeremias, ele vai dizer: Senhor, calma, eu não sei falar, ainda sou uma criança. Não é uma criança como nós vemos, é que a idade que ele tinha, não tinha voz para falar no templo. Um adolescente de 17 a 18 anos de idade, se chegasse no templo e falasse: Deus me deu uma palavra. Cala a boca, você não está na idade nem para ser profeta, nem para ser sacerdote, nem para ser nada. Deus não pode falar porque você não tem idade. Aí Deus falou: não diga eu sou uma criança, não diga que você não tem idade, não diga que você não tem condições de falar no templo, porque aonde eu mandar você ir, você vai. E tudo que eu mandar você dizer, você vai dizer. Jeremias, você está entendendo? Quem é que pediu para nascer? Ninguém levantou a mão. Isso também é importante a gente observar.
Porque Jeremias, você poderia ter me chamado para tanta coisa, para ser rei, para ser príncipe, para ser... Mas você não escolheu a família que você nasceu, você não escolheu os filhos que você teve, você não escolheu o país que você gostaria de nascer, você nem conseguiu escolher direito, talvez o presidente que você queria que fosse. Mas é o que Deus está querendo deixar especificado no ministério de Jeremias. É que as coisas que vai acontecer, ou as coisas que acontecem na terra, não tem a ver com você. Porque a gente às vezes pensamos que o mundo gira em volta de nós. Às vezes a gente pensa que a coisa mais importante em volta da gente somos nós. Tem pessoas que têm um rei na barriga muito grande, que ela acha que a maior tristeza que existe é aquela que ela está passando. Deus vai deixar especificado para Jeremias que o que acontece na terra não tem nada a ver com ele, mas tem a ver com Deus, tem a ver com o Senhor. Olha só, a terra é de Deus. Adão e Eva, quando pecou no projeto de Deus, Deus tirou e removeu eles do lugar, porque o jardim não tinha a ver com eles, o jardim tinha a ver com Deus. Projeto de Deus. É isso que eu quero que você entenda, para você não ficar frustrado em nada do que você viver ou passar na tua vida. Às vezes não tem a ver com você, tudo tem a ver com Deus. Olha só, Deus já está deixando especificado para Jeremias, porque para Jeremias ter o que a gente chama de livre-arbítrio, aquilo que é só para criança de escola bíblica dominical. Porque livre-arbítrio só tem o ímpio, que ele vai decidir se ele aceita ou não Jesus. E você e eu que já aceitamos, você não tem livre nada, você está envolvido nele. Acorda o teu irmão que está do teu lado aí. Diga para ele, você já está envolvido nele. Você já está envolvido na vontade dele. Você já está envolvido no querer dele. É o sonho dele que importa primeiro, depois o teu. É a vontade dele que importa primeiro, depois a tua. A prioridade dele é primeiro, você é depois. Então tudo tem a ver com ele. Se na eternidade alguém te perguntar se quer nascer, você teria o que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele só existe na eternidade. Teria que ter te perguntado lá. Aí você responderia, posso escolher a família, posso escolher o país, posso escolher a nação? Não, Deus não te perguntou nada. É isso que Deus está querendo dizer para Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre da mãe, eu te conheci. Antes que eu te tirasse da malha, te consagrei profeta entre as nações e não te perguntei nada. Porque você poderia, Senhor, por que eu estou passando por isso? É porque Deus não te perguntou nada. Jeremias poderia ter perguntado, Senhor, eu posso ser ou não profeta, eu posso ou não pregar, eu posso ou não ser pastor, eu quero ou não ser obreiro, eu posso ou não ser levita, eu quero ou não tocar, eu quero ou não fazer. Não, o Senhor te chamou, te consagrou, te separou e olha só, Ele não te perguntou nada. E o que eu tenho que fazer? Como as coisas não têm a ver com você, tem a ver com Ele, você abraça o chamado de Deus. Você aceita o que Deus quer fazer na tua vida. Você vai com fé e com vitória e com amor com o que Deus quer fazer na tua vida. Por quê? Isso vai te deixar menos frustrado. Vai te deixar menos deprimido, menos depressivo. Quando você vê que o seu eu, o seu ego não tem nada a ver. O mais importante é o que Deus tem para realizar. Até aqui, amém? Versículo 18. Deus vai detalhar. Porque Jeremias poderia pensar, mas é só luta, é só prova. Me colocará contra todos e todos contra mim? Não tem nenhuma parte boa, não tem, Jeremias. Lutarão contra ti,
mas não prevalecerão contra ti, contra ti, contra ti, contra ti. Eu estarei do teu lado, Jeremias, para te livrar e para te libertar. Jeremias abraça o chamado do Senhor. Se você está com a Bíblia aberta, no capítulo 5, no versículo 31, vamos entender porque Deus precisava de um profeta. Capítulo 5, versículo 31 diz: os profetas profetizam falsamente ou mentiras, e os sacerdotes dominam pela mão deles, e o meu povo gosta disso. Jeremias entendeu por que Deus chamou ele para ser profeta. Porque existia vários profetas na época de Jeremias. Mas aí Deus fala: os profetas que existem, Jeremias, profetizam mentiras. Então eu preciso de você. Profetizam falsamente. Uma coisa que me deixa mais triste, Jeremias, não são nem os falsos profetas, é que o meu povo gosta disso. A mensagem está muito pesada hoje, até para mim. Mas eu compartilhei um vídeo já tem uns meses atrás, em que tinha que a gente chama de profeta no culto. Poderia ser uma campanha, poderia ser uma coisa qualquer. E aí ele pega na mão de uma mulher. Aí você pensa, vai profetizar. Não, mas ele fala assim: eu vou ler sua mão. Um cigano convertido. E aí quando ele fala aquilo, você pensa, o pastor vai tomar o microfone, a sonoplasta vai desligar o microfone, o povo vai levantar, alguém vai dizer que está errado. Não, o culto continua. E o que vai ter até o final do culto? As pessoas indignadas? Não. Depois que o senhor lê a dela, o senhor lê a minha? Os profetas profetizam falsamente. Deus, esse não é o problema. É que o meu povo gosta desse tipo de coisa. E o meu povo gosta disso. Então Jeremias passou a entender a importância do seu chamado e a importância do seu ministério. O seu chamado é único. O seu ministério é único. Não pensa que Deus não precisa de você. O teu chamado e o teu ministério é único. O que Deus quer fazer com você não vai fazer através de outro. Você é importante. O teu chamado é importante. Pode ser pequeno, pode ser expressivo, pode aparecer ou não aparecer, mas é importante. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos para ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Outro problema. Capítulo 6, versículo 10. Deus vai dizer para Jeremias: o meu povo está incircunciso dos ouvidos, já não gosta mais da palavra. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem lugar que se você ir e se você pregar só a palavra, você não volta. Se você for e pregar só Bíblia, você não volta. Tem lugar que se souber que você só prega a palavra, você nem vai. Se você não fizer alguma pirueta gospel, você nem é chamado. Deus estava dizendo para Jeremias: tem lugar, Jeremias, que o meu povo não gosta da palavra.
Quem ama a palavra do Senhor? Jeremias, no seu capítulo 14, do capítulo 6, verso 14, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, ou seja, superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. É o que acontecia nessa época. Deus já queria exilar o povo, mas os profetas diziam paz, paz, está todo mundo em paz. Jeremias é louco. Ou seja, não curava a ferida, não tocava na ferida, mas falava superficialmente. É quando você não dá ênfase a um problema que precisa de ênfase. É quando você foge de um assunto que precisa ser mastigado. Jeremias, quando todos diziam a paz, Jeremias era o único que dizia não. Deus não está em paz conosco. Ele quer nos tratar no exílio. No seu capítulo 10, versículo 23, Deus vai ensinar Jeremias, para ele ensinar o povo, uma coisa que vai te ajudar a sofrer menos. Capítulo 10, versículo 23 diz: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Em outras versões, não pertence o homem o seu caminho, nem é dado ao que caminha dirigir os seus passos. Deus estava falando para Jeremias o que ele falou com ele desde o início. Se coubesse ao homem que caminha dirigir o seu caminho, eu teria te perguntado as coisas na eternidade. Eu teria pedido a sua opinião na eternidade. Já pensou quando o homem pecou, Deus falasse: vocês podem me sugerir um plano de salvação? Deus fez um plano de salvação e não te perguntou nada. E o que você faz hoje com ele? Participa. Participa. Não gostei dessa parte do seu plano de salvação. Não te perguntei nada. Eu sempre tenho um que... Aí que você vai entender uma coisa que Jeremias pregou para o povo. Por quê? O povo aqui era crente. É crente esse povo aqui que Deus estava exilando. É crente, servo de Deus. Só que o que eles estavam fazendo? Eu vou ser crente do meu jeito. Eu vou servir a Deus do meu jeito. Eu vou servir a Deus da forma com que eu quero. É mais ou menos, tem uns crentes assim. Eu sou crente, sou batizado, tomo ceia, mas não se mete no meu jeito de viver, porque eu vou para o céu do meu jeito. Eu vou na igreja, cultuo ao Senhor, batizei, tomo ceia, todas essas partes que me pedem para fazer, eu faço. Mas agora, caminhar, tomar decisões, o que eu devo ou não fazer, não quero nem que Deus se meta, porque eu vou para o céu do meu jeito. Era isso que o povo que estava exilando o povo de Israel. Eles eram crentes, tinha primícias, tinha tudo, tinha todas as festividades judaicas, tinha sacrifício, tinha sacerdote, tinha profeta, mas eles estavam querendo servir a Deus do jeito deles. Aí Deus usa Jeremias para dizer: não cabe ao homem dirigir os seus passos.
não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Deus estava usando a vida de Jeremias para dizer para o povo: vocês, se nem entraram em Canaã do jeito deles, tiveram que entrar do jeito de Deus. Jericó não caiu do jeito deles, caiu do jeito de Deus. Milagre de Naamã não chegou do jeito que ele pensava, chegou do jeito de Deus. Não cabe ao homem que caminha dirigir os seus passos. Os nossos passos têm que ser dirigidos com a vontade de Deus. Nossas decisões têm que ser tomadas com o conselho de Deus. O que a gente vai fazer, aonde a gente vai investir, as decisões que nós vamos tomar, tem que ser pautada e pedido o direcionamento a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. É só isso. Não cabe a você querer decidir o caminho da sua vida por si mesmo. Você precisa consultar a Deus para viver a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. Eu já quero chegar na conclusão da mensagem, mas no capítulo 11, versículo 18, Deus vai mostrar para Jeremias. Jeremias é o que eu chamo de um profeta inocente, inocente no bom sentido. Sabe aquela pessoa que acha que todo mundo é de Deus, todo mundo é bonzinho, todo mundo te ama, todo mundo gosta de você? Jeremias estava passando por um momento que ele achava que as pessoas que davam tapinha nas costas dele estavam do lado dele, que as pessoas que estavam à sua volta estavam com ele. As pessoas diziam para Jeremias: é verdade mesmo, Jeremias, esse povo precisa ser corrigido, Jeremias. Mas quando virava as costas, o profeta está achando agora que pode corrigir Israel. Mas na frente de Jeremias: é isso aí, Jeremias, Deus estava precisando de um profeta como você. Aí virava as costas, aí Jeremias está achando que é profeta. Deus precisava alertar Jeremias. E é no capítulo 11, versículo 18, que eu não vou ler e nem vou explicar muito, mas resumindo, Deus vai dizer: os homens de Anatote, que é do versículo 1 que eu li, que a gente leu, procuram te destruir, procuram a tua morte. E onde Jeremias nasceu? Em Anatote. Deus estava querendo dizer para Jeremias: cuidado, se você acha que você está cheio de amigos, de amigas do teu lado, torcendo por você, querendo a tua vitória. Primeiro que a vitória, quem quer é a própria pessoa. Dificilmente alguém vai falar: eu quero a tua primeiro e a minha depois. A pessoa quer é a dela primeiro. Mas Jeremias pensava que ele estava rodeado de uma quantidade de amigos, e Deus precisou chegar para ele e dizer: essas pessoas que você pensam que são seu amigo, Jeremias, estão procurando o teu mal. Tanto que no versículo 6 do capítulo 12, Deus vai chegar a revelar para Jeremias que os próprios irmãos da tua casa andam contigo deslealmente. Não confie neles, ainda que te digam coisas boas. Isso assustou Jeremias. O Senhor me chamou para ser profeta, falou que tem um monte de falsos profetas, me colocou contra todos e todos contra mim, e eu precisando de alguns amigos para me apoiar, e esses poucos que eu acho que estão me apoiando, o Senhor está dizendo que estão me traindo. Deus, é Jeremias. Jeremias começa a viver triste, frustrado. Aquilo que fez Elias ir para a caverna e entrar em depressão. E é o que muitas pessoas passam também hoje, por tristezas e frustrações, de pessoas que você acreditava que queria o teu bem, de pessoas que você confiou que queriam o seu melhor, mas no final
você viu que tudo não passava de um egoísmo, em que o bem realmente que essa pessoa queria é o bem dele ou o bem dela. Mas talvez a maior tristeza de Jeremias é saber que quando teu pai e a tua mãe, oh meu filho, você é profeta, que legal, quando virava as costas, a mulher, vem cá, o que esse doido está achando que é agora? Vai arrumar problema para a nossa família, vai arrumar problema para a nossa casa. E talvez Jeremias ouvia os seus pais discutindo dentro de casa, por causa do chamado dele. Teu chamado vai dar problema para quem não gosta de você. O teu chamado vai dar problema para quem não tem o mesmo chamado que você. O teu chamado vai dar problema para quem não quer ver você no seu chamado. O seu chamado vai dar problema para gente que não tem coragem de fazer o que você faz. O teu chamado vai dar problema para muita gente. Jeremias, praticamente no final de tudo, ele está dizendo: só me resta Deus. Só que uma coisa que eu encontrei aqui, que eu quero compartilhar com vocês, para a gente poder encerrar, é o capítulo 15, do versículo 10 em diante, aonde Jeremias quase desvia. Se tem coisa que crente é fácil desviar, agora eu quero te mostrar um profeta que está quase desviando. Para você não achar que é só você é o único que pensou nisso. Te mostrar um profeta que está pensando em desviar. No final de tudo do chamado ele está dizendo: só tem eu e o Senhor. Eu estou entrando em depressão. Capítulo 15, versículo 10. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa, homem de contenda para toda a terra. Nunca lhe emprestei com usura, nem ele me emprestaram a mim com usura. Todavia cada um me amaldiçoa. Jeremias está dizendo: eu procuro fazer o bem para todo mundo, mas esse todo mundo não quer o meu bem. Eu procuro ajudar as pessoas, mas essas pessoas são, como é que é a mesma palavra? Ingratas. Pensei que eu tinha esquecido essa palavra podia ser esquecida, mas ela não tem como esquecer, ela está todo dia. Ingratos. Jeremias está dizendo: além de ser ingratos, procuram o meu mal, eu que só quis o bem deles. 11. Diz o Senhor: de certo que te fortalecerei para o bem. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? As pessoas que você está ajudando estão querendo teu mal, estão te amaldiçoando, estão planejando coisas ruins contra você, mas eu te fortaleço para o bem. Agora entendendo. Jeremias está assim: uai, se estão tramando o meu mal, vou te botar na mão de Deus, e você vai ver o que vai acontecer. Jeremias está dizendo: Senhor, quem eu faço bem, desejo o meu mal. Posso fazer uma oração gospel contra essa pessoa? Deus está falando: Jeremias, assim diz o Senhor, de certo que eu te fortaleço para o bem. Querem o teu mal, mas você vai querer o bem deles. Estão te amaldiçoando, mas você vai abençoar eles. Estão desejando tudo contra você, mas você vai ser o contrário de tudo isso, Jeremias, porque eu te fortaleço para o bem. Quantos creem? Querem o teu mal? Não fique triste, Deus te fortalece para o bem. Entenda que Jeremias está agora em depressão, pensando em desviar. E o mais lindo, o tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? Não deram glória a Deus. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, coluna de ferro. Diga comigo: coluna de ferro. Jeremias está em depressão, pensando em desistir,
falando para Deus que todo mundo que ele quer o bem, só amaldiçoa ele. Jeremias está frágil, sem apoio da família, sem apoio de ninguém, pensando que não vai conseguir, pensando que o inimigo vai vencer ele. Eis que eu te ponho hoje, lá no chamado, coluna de ferro. Jeremias está pensando que vai ser vencido. Pode alguém quebrar o ferro? Aqui, esse lado aqui entendeu. Você está achando que você vai ser vencido? Lembra quando eu te chamei e vou te fazer como uma coluna de ferro? Como que você está pensando que você não vai aguentar? Pode alguém quebrar o ferro, Jeremias? Pode alguém entortar esse ferro, destruir esse ferro, se fui eu que levantei você como ferro? Deus está dizendo, ninguém vai destruir o projeto que ele construiu. Ninguém. Ninguém vai destruir o projeto que Deus começou. Ninguém vai destruir. Se Deus começou um projeto na tua casa, ninguém vai destruir. Deus começou um projeto na tua família, ninguém vai destruir. Deus começou um projeto no meio dos teus filhos, ninguém vai destruir. Pode alguém quebrar o ferro do norte, Jeremias? Quando Jeremias está pensando em parar, Deus lembra ele do chamado. Do chamado. Nunca me assentei num congresso de grupo de pessoas alegres para me divertir. Por causa da tua mão, me assento solitário, pois me enchestes de indignação. Porque dura é a minha dor, continuamente a minha ferida me dói. Não admite cura. Serias tu para mim como o ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Por isso que eu falei que ele quase desvia. Jeremias está dizendo para Deus, o Senhor não seria para mim uma ilusão? Um ribeiro com águas inconstantes? Eu vou explicar em menos de um minuto por que Jeremias fala isso. Jeremias, ele profetiza há mais de 20 anos e não acontece nada. As profecias de Jeremias vai se cumprir no final do seu ministério. Agora imagine eu falando para você, daqui a 5 dias tal coisa vai acontecer e não acontece. Daqui a um mês alguma coisa vai acontecer e não acontece. Não, 2025 vai acontecer um negócio na tua vida e não acontece. Jeremias pregou mais de 20 anos e não aconteceu nada. Imagina. Jeremias está passando na rua. Olha lá, ó. Esse aí é aquele que quando fala Deus nem ouve. Porque tem 20 anos que ele profetiza que a gente vai ser exilado e nós estamos numa boa. Era isso que Jeremias era, chacota por onde passava. Olha lá o profeta que tem 20 anos que profetiza uma coisa que não acontece. Você imagina isso? Quando ele quase desvia, no versículo 20, Deus repete: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar e para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei da mão dos fortes. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quem crê fica de pé. Quero pedir o nosso irmão, como é que é? Ed Carlos. Ele gosta de fazer um teatro. Vamos finalizar com... Vem cá rapidinho. Fica aqui, sentado de joelho, como se você tivesse com os pés e as mãos amarrados no tronco. Pode ficar aí, isso. Glória a Deus. Está com privilégio hoje. Esse aqui é Jeremias. Tadinho de Jeremias. Que é Jeremias.
fui acompanhando o ministério de Jeremias com vocês. Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez. Deus não fala a hora que você quer. Ele fala quando ele acha que ele tem que falar. No capítulo 33, e veio a palavra do Senhor a mim pela segunda vez. Estando eu ainda encerrado no pátio do palácio. Jeremias no capítulo 1 foi chamado. No 15, 16 entrou em depressão, pensou em desviar. No 33 ele está amarrado no pátio do palácio. Imagine essa pessoa. Aí a palavra do Senhor vem. E a palavra do Senhor disse assim a ele: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso. Você tem que entender uma coisa. Lá no início, eu serei o Senhor para te libertar. Deus já estava dizendo, em algum momento você vai estar preso, mas eu serei o Senhor para te libertar. Deus já estava, desde o início do ministério, falando o que ia acontecer. Para dizer para Jeremias, quando você estiver preso, não esqueça que um dia eu falei que eu iria te libertar. Só que Deus, quando ele está preso, a palavra do Senhor vem e diz, assim diz o Senhor que faz isso. Assim diz o Senhor que forma isso. Na hora que você está esperando as cadeias se quebrarem, o terremoto acontecer, o anjo aparecer, vem a palavra do Senhor e diz, assim diz o Senhor que faz isso. É Deus dizendo para Jeremias, você não estaria preso se eu não permitisse você ser preso. Você não estaria assim se eu não quisesse você assim. Você não... Lembra que Jesus falou ceia? Jesus falou, se eu quiser que meu pai enviasse uma legião de anjos, eu não estaria aqui passando o que eu estou passando. Deus chegou para Jeremias, assim diz o Senhor que faz isso. Deixa eu dizer uma coisa, tem dois tipos de problema. Um que você arruma, isso é problema teu. Mas tem aquele que o Senhor está dizendo, sou eu o Senhor que faz isso. Sou eu o Senhor que formo isso. Então não é para você se abalar, não é para você temer, não é para você desanimar, não é para você recuar, porque o Senhor é quem permite isso. O Senhor é que forma isso. O Senhor é que te coloca nessa situação. Para quê? Clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pode ficar de pé. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando Jeremias está com os pés e as mãos amarrados, Deus diz, clama a mim, que eu ainda tenho coisas grandes e firmes para te revelar. O Senhor está dizendo para você nesta noite, que independentemente do que você estiver passando, clamas a mim, porque eu tenho coisas grandes para te revelar. Eu ainda tenho coisas grandes para te mostrar. Eu ainda tenho uma caminhada contigo. Quando Elias disse, eu vou parar, Deus diz, coma e beba, porque longa é a caminhada. Para Jeremias ele disse, eu ainda tenho coisas grandes e firmes para te revelar, Jeremias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ministrar a ceia nessa noite. Lembra que Jesus foi confundido com Jeremias, porque chorou, porque sofreu, porque o seu ministério terreno, a sua família não acompanhava ele, porque ele tinha um chamado, ele tinha uma missão.